Salve pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo, chegando agora para mais uma live aqui do Terceiro Tempo, diretamente da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista, hein? Avenida Paulista 807 para ser mais exato, para você, de onde transmitimos semanalmente as lives aqui do escritório do Milton. Você pode participar da nossa live comentando, curtindo, compartilhando, especialmente. Compartilhe a nossa live aí também com as suas redes sociais, isso é importante pra gente, para trazer mais gente aqui para discutir, como diria o Beto Hora, imitando o Vanderlei Luxemburgo, para trazer mais pessoas para discutir o futebol em alto nível. Conosco, nós estamos ao vivo, onde? No Facebook do Terceiro Tempo, facebook.com/Terceiro Tempo, e também no canal oficial do Milton Neves lá no YouTube, certo? Hoje é quarta-feira, dia de rodada dos campeonatos estaduais pelo Brasil afora. Também tem rodada com jogos importantes da Libertadores, um jogo especificamente mais importante para o Brasil, que é o jogo Guarani do Paraguai e San José da Bolívia, porque define o adversário do Corinthians na segunda fase da competição, que é já o jogo da semana que vem, né? Aí o Corinthians é importante também, porque o Corinthians vai saber se vai jogar em Oruro, lá na altitude da Bolívia, ou se vai jogar em Assunção contra o Guarani do Paraguai, certo? Aquele que o nosso amigo Sérgio Janiquian um dia disse que, graças a Deus que pegamos esse Guarani aí, e aí o time foi eliminado. Nós estamos, então, ao vivo no Facebook e no YouTube, olha que legal, em duas plataformas para você acompanhar o Terceiro Tempo ao vivo e de forma simultânea, certo? Você pode participar comentando, mandando o seu like aí pra gente, compartilhando e respondendo a pergunta do dia. Hoje é 29 de janeiro de 2020. 29 de janeiro é um dia em que Papai do Céu olhou e falou assim: esse dia vai ser especial, valeu peixe. E aí o que ele fez nesse dia? Em 1966 deu luz a Romário de Souza Faria, o baixinho Romário, que está completando hoje 54 anos. Veja só, hein, o senador Romário, 54 anos, dizem que ele pode ser o próximo governador do Rio de Janeiro. Olha, vai ser uma grande roubada, talvez o grande desafio da vida dele, porque realmente a situação no Rio de Janeiro, do ponto de vista assim, de políticos, né, os últimos governadores, você pega aí para você ver onde eles estão. Então a situação é bastante complicada, mas o Romário goza dessa popularidade no Rio de Janeiro, tanto que foi eleito deputado, foi eleito senador, né, atualmente é senador, e está hoje apagando velhinhas. Só que dentro de campo, Romário, para mim, foi um dos melhores que eu vi jogar. Mas isso, nossa, não tem a menor dúvida. Então, cumprimentando o Romário pelo seu aniversário, a gente pergunta o seguinte: qual foi o melhor atacante que você viu jogar? Responda aí na nossa live. Qual foi o melhor atacante que você viu jogar? Eu já recebi a notificação, que já deu uma tremidinha aqui no meu bolso, meu smartphone. E enquanto eu compartilho aqui a nossa live sobre o aniversário do Romário e sobre os assuntos pertinentes do dia, muita coisa para falar sobre o Flamengo, vou cumprimentar também o Lucas Reis, que está conosco, já não aguenta mais me ouvir falar aqui desde o começo, né? Estamos com quase 5 minutos, eu estou parecendo político mesmo, né? Falei do Romário, não paro de falar. Boa tarde, Lucas, tudo bem? E aí, Frank? Desculpa, eu me empolgo quando tem que falar do Romário. Senta-se em casa. Tá bom. Me empolgo um pouco para falar do Romário. É o melhor que você viu jogar? O melhor eu acho que não, porque eu gosto mais do Ronaldo, assim. Mas o Romário, eu vou falar para você, dentro da área não tinha para ninguém não. O Romário é o atacante, eu não sei se é o melhor que eu vi jogar, mas ele é o mais impressionante que eu vi jogar. Porque era um cara de estatura quase que mínima para jogar futebol, que fazia gol de todos os jeitos possíveis e imagináveis, inclusive de cabeça. Tem um clássico gol dele contra a Suécia na Copa de 94, de cabeça, uma defesa gigante. Então ele fazia gol de todos os jeitos possíveis e imagináveis, tinha muito recurso. Quem é um pouco mais novo, a minha geração, por exemplo, viu a fase final do Romário. Então eu me lembro do Romário ali de 90, do Flamengo pra cá. Você lembra do Romário em busca do 1000º gol? Eu lembro do Romário em busca do 1000º gol, mas eu lembro do Romário ali do meio da passagem dele do Flamengo pra cá, né? Então já foi a fase descendente do Romário.
E as pessoas da minha geração que acompanharam esse momento do Romário, talvez tenham uma lembrança dele, um jogador mais de área. E o Romário tem algumas jogadas e alguns gols impressionantes no Barcelona, no Vasco, na seleção brasileira, em que ele fazia gols de Neymar, assim, de arrancadas do meio campo, e de se livrar de 2, 3 zagueiros e dar uma cavadinha na frente do goleiro, enfim. Tem um Twitter, acho que é Twitter e Instagram, chamado Ensina Romário, @Ensina Romário, tanto no Twitter quanto no Instagram. É um super fã do Romário, que ele pega gols da rodada ali do Campeonato Brasileiro, ou de campeonatos internacionais, ou estaduais, Copa do Brasil, enfim. Gols que os atacantes atuais perdem, e ele acha no arquivo do Romário, arquivo de gols do Romário, gols parecidos em que o Romário marcou. Então ele coloca lá o vídeo de um gol sendo perdido e coloca, ensina Romário. Aí o Romário, num lance muito parecido, vai lá e faz o gol e você fala, como tinha recurso esse cara, sabe? Bem sacado, hein? Super, bem sacado. O cara deve ter um arquivo maravilhoso dos 1000 gols do Romário, se é que eles existem de fato. Agora, eu acho que não é o maior atacante que eu vi jogar, mas ele está com certeza entre os 3 maiores, e dentro desse critério mais impressionante que eu vi jogar, acho que talvez seja o Romário, sim, pela questão física, por todo o recurso que ele demonstrou ao longo da carreira. E eu fico imaginando o que teria sido da seleção brasileira de 98 se o Romário não tivesse se machucado. Você imagina, o Brasil teria como ataque na seleção de 98 Romário e Ronaldo, e talvez a história fosse bem diferente daquela que nós vivemos em 98. Inclusive, só desculpa me alongar também, há quem diga que o problema do Ronaldo na Copa de 98 foi simplesmente emocional, ele não estava aguentando a pressão, era muita coisa, patrocinador, família, toda a responsabilidade em cima dele, ele era o principal jogador daquela equipe. Eu imagino que tendo um cara como o Romário, que 4 anos antes tinha sido eleito o melhor jogador do mundo, que era um artilheiro nato, aí, enfim. Relaxa, peixe. Exatamente, um cara que chamava a responsabilidade para si, talvez ele tivesse tirado um pouco do peso do Ronaldo, e aí sim a história poderia ser completamente diferente. Enfim, teorias e teorias, eu fico imaginando de fato o que seria do ataque daquela seleção brasileira de 98 com essa dupla. Olha só, Luizinho Machado participa aqui conosco. Boa tarde. Para mim, os dois não tem como pontuar um só. Ronaldo e Romário, um dentro da área e o outro fora. Os dois são incomparáveis. O Dário Alves de Lima, salve Frank, melhor que Romário, só ele mesmo. Essa foi boa, hein? Pedro Maravelli, boa tarde. Ronaldo, sem dúvida. Aliás, para mim, Careca e Van Basten também estão acima do baixinho e abaixo do fenômeno. Olha aí, pro Pedrão, então, o Romário seria o 4º nessa lista aqui, então, né? Boas opções, minha opinião, grandes zagueiros também, né? E zagueiros? Desculpa, é que eu li aqui, ó, Chicão zagueiro, que eu estou falando com ele. E tem uma informação do Arsenal aqui que o Thiago Tofano está me mandando, um Twitter do Arsenal, deixa eu ver aqui, ó. O Arsenal confirmando a chegada do Pablo Mari, né? O zagueiro do Flamengo, rocking the famous red and white. Aí, ó, tá vendo? Chegando o Pablo Mari, mostrar que é o zagueiro espanhol que estava no Flamengo, ó, com já o uniforme do Arsenal. E aqui, ó, a mensagem do Arsenal sobre a chegada do jogador. Ó, dá para ver aqui para você que está no YouTube, para você que está no Facebook também, certo? Pablo MV5 é o Twitter do Pablo Mari. Ele chega inicialmente por empréstimo, né? Mas já com um valor fixado para compra de 11 milhões de euros. De qualquer maneira, o Arsenal vai pagar 5 milhões pelo empréstimo. Acho que é uma coisa mais assim, a gente até chegou a essa conclusão lá na redação, né? Como o Arsenal não tinha a grana para bancar agora, os 10 milhões de euros para pagar à vista, fez uma composição aí, chega, paga 5 até o meio do ano e depois o restante para ficar com o zagueiro do Flamengo. O Pablo Mari veio, né, de lá da Inglaterra mesmo. Da Espanha, né? Ele, na verdade, ele era jogador do Manchester City, mas estava emprestado ao Deportivo La Coruña. Isso. Então, assim, ele já tem o conhecimento do futebol inglês. Sim. E agora chega com o status lá de campeão da América, de um jogador que se deu bem no Flamengo, né? Para usar a palavra consagrada pelo Bruno Henrique, ele mudou de patamar, né?
E olha só, méritos do Mister, viu? Porque foi ele que chegou e indicou, vai buscar esse rapaz aí lá no futebol espanhol, né? E ele se tornou titular absoluto e inquestionável no Flamengo. E mais do que isso, porque muitas vezes o jogador joga com nome, sei lá, enfim, se impõe de alguma outra forma. E o Pablo Mari, ele de fato foi muito bem. Ele jogou em altíssimo nível aqui no Brasil, conquistou a Libertadores sendo um dos principais jogadores da competição. E, enfim, se tornou quase que inquestionável na zaga flamenguista, um jogador muito importante, em alguns momentos, especialmente na reta final do Brasileiro passado, ele jogou bastante exposto, porque o Felipe Luiz entrou numa fase um pouco decadente, acho que fisicamente o Felipe Luiz sentiu um pouco, então estourava muita coisa em cima do Pablo Mari, e ele foi realmente muito bem. Ele muda de patamar no futebol brasileiro, estava na segunda divisão da Inglaterra, ele foi comprado muito cedo pelo Manchester City, foi emprestado por La Coruña, jogava a segunda divisão pelo La Coruña na Espanha, falei na Inglaterra, né? Jogava a segunda divisão da Espanha, vem para o Brasil e ele se torna um zagueiro almejado pelo Arsenal, por exemplo, e o Arsenal precisava dessa contratação para compor o seu elenco ali nessa reta final reta final não, metade de campeonato inglês, chega com chances reais de brigar por posição e, ao que tudo indica, como o Frank já falou, fica em definitivo no Arsenal. O Arsenal compôs ali a negociação para que ao final do empréstimo, ali no final da temporada europeia, no meio de 2020, ele seja adquirido. Tanto é que o Flamengo, para não ficar atrás, já anunciou a contratação, ontem aliás, do Léo Pereira, zagueiro do Atlético Paranaense, também zagueiro canhoto, enfim. Então, o Flamengo de fato não conta com a volta do Pablo Mari, né? Senão teria investido o que investiu, quase 30 milhões de reais no Léo Pereira. Olha só, o Dário Alves de Lima lembra aqui, o Romário levou sozinho o Brasil para a Copa. E tem gente que diz assim, o Romário ganhou sozinho a Copa de 94. Não foi sozinho, claro, mas ele foi essencial tanto para a classificação do Brasil naquele jogo contra o Uruguai no Maracanã, que ele foi chamado, né, para aquela última rodada. Ele não fazia parte da convocação, estava meio que de relações cortadas, digamos assim, com o Parreira, né, que era o técnico da seleção, mas aí, na hora que o negócio apertou mesmo, a comissão técnica, Parreira e Zagallo, os caras viram que sem o Romário poderia complicar a classificação e o Brasil precisava vencer o Uruguai para avançar, para chegar na Copa do Mundo. E aí o que ele fez? Fez os 2 gols da classificação, né? Só isso no Maracanã. E tem uma passagem boa do Romário, que é pós-classificação, ali já na fase de preparação da seleção brasileira. Ele chega atrasado na preparação da seleção ali na Granja Comari, se eu não me engano, e ele dá uma coletiva dizendo que se o Brasil não for campeão do mundo, poderia colocar a responsabilidade em cima dele. Se o Brasil não for campeão, pode me culpar. Falando isso. E eu fico imaginando que jogador, não é no Brasil, que jogador no mundo teria pra ele, né? tamanha coragem assim, nas vésperas de Copa do Mundo. O Josmar Silva, Romário é o maior que eu vi jogar. Além de tudo, passou sua carreira no Brasil. Dentro da área era matador. Não, Romário fez carreira na Europa também. Foi um dos grandes atacantes da história do Barcelona. PSV. Assim como o Ronaldo saiu do Brasil para a Holanda e da Holanda foi para o Barcelona, né? O Israel Martins, Romário, para mim o melhor, letal dentro da área. Zé Lima, parabéns baixinho Romário, sem dúvida dentro da área era de outro planeta. Pergunta para o Amaral quem foi o Romário. Lembra aqui o Dário Alves Lima, por causa do drible que ficou eternizado, né? Aquele Flamengo e Corinthians, né? Você sabe que... Era Flamengo ou era Fluminense? Flamengo. Acho que 99, ou 98. Eu me lembro, eu tenho uma lembrança vaga de estar voltando para casa num carro com meu pai, e meu pai ouvindo, e eu não vou me lembrar qual rádio. E eu acho que era o Paulo Roberto Martins comentando o jogo. Então era Rádio Globo. Rádio Globo? Provavelmente. E aí eu me lembro do Paulo Roberto Martins criticando muito o Romário. Coitado, assim, acontece. E eu me lembro dele dizer, Romário é praticamente um ex-jogador em atividade. E aí eu chego em casa, no comecinho do jogo, isso era no pré-jogo, no comecinho do jogo eu chego em casa, começo a assistir e o Romário faz aquele gol. E isso me marcou, porque eu fiquei pensando, putz, o cara acabou de dar uma super cornetada ali, e o Romário faz isso aqui, o Amaral tá girando até agora procurando. Isso aí, o atacante tá aí para isso também, para derrubar os comentaristas. E eu vou falar para você, quando eu critico um jogador e ele dá uma resposta dentro de campo, eu fico feliz, cara. É bom. Porque você critica quem tem para oferecer. E você não critica por acaso, né?
Claro, você está criticando pelo que você está vendo, pelo que você está avaliando. E você só cobra de quem pode entregar, né? De quem você acha que tem condição. O Thiago Dantas, boa tarde, amigos. Frank e Lucas, a live está compartilhada. Obrigado, Thiagão. 94 sem Romário não teria sido o que foi. Dentro da área ninguém superou o baixinho. Ele era o cara mesmo. O Romário Rodrigues, olha aqui, ó, charado o Romário. Não tem como comparar esse Neymar com o Romário. Pelo amor de Deus, nem preciso comentar, né? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Bom, no Flamengo, além da saída do Pablo Mari e a reposição imediata com o Léo Pereira, foram confirmados também a renovação de contrato hoje do Bruno Henrique. Ele tinha um contrato até 2021, foi estendido até 2023. Na prática, quer dizer o seguinte: o valor da multa rescisória aumentou caso algum clube do exterior queira contratá-lo. E isso pode acontecer amanhã. Sim. Porque a janela fecha na sexta-feira. Isso pode acontecer, de repente o Flamengo ficou sabendo de alguém, foi lá, aumentou a multa, e pode ser que não também, estendeu para que na próxima janela, ou no final do ano, mais uma temporada, ele esteja ainda mais valorizado, e tomara que possa fazer uma outra excelente temporada com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique. E na terça-feira, também conhecido como 28 de janeiro, o Gabigol confirmou a permanência no Flamengo, né? O Flamengo se acertou lá com a Internazionale de Milão. Na realidade, acho que a Inter esperava alguma proposta de algum clube lá da Europa mesmo, ou talvez até de outro mercado, acabou não aparecendo, e aí acertou com o Flamengo, ficou com 10% ainda numa venda futura. O Flamengo adquiriu 90% dos direitos do Gabigol, 76 milhões de reais, algo em torno disso, né? Porque a moeda é estrangeira, o euro. Maior contratação da história do futebol brasileiro, superando inclusive a do Arrascaeta, que foi a de 63 milhões do ano passado. Eu acho que o Flamengo é responsável pelas 3 maiores contratações do futebol brasileiro, não é isso? Vitinho, Arrascaeta e Gabigol? Vitinho, eu não sei, o Arrascaeta e Gabigol. Eu tenho quase certeza que são essas 3, eu vou levantar melhor e trazer depois. Aliás, se nós pegarmos as 10 maiores contratações, o Flamengo deve ter umas 5. É verdade. É um momento... Para o flamenguista é um momento incrível, assim. Quem viu o Flamengo do início dos anos 2000 e vê o Flamengo agora, fala como é possível um clube se levantar de tamanho buraco em que o Flamengo se meteu. E se levantou, o Flamengo está estruturado, está com dinheiro gastando assim, ao que tudo indica, gastando com responsabilidade, mas gastando muito, investindo muito no futebol. Para o torcedor isso é maravilhoso, e a tendência é que o Flamengo seja o grande time do país em 2020 também. Para o futebol brasileiro, é interessante que você mantenha grandes jogadores aqui, que você compre o Gabigol, que você renove com o Bruno Henrique e tudo mais. Então também é um ponto positivo. Só que fica o alerta para os outros clubes, porque se os outros clubes não conseguirem se levantar, não conseguirem se acertar financeiramente, o Flamengo vai nadar de braçada, mas assim, com uma facilidade que o campeonato vai perder peso. Assim, todo mundo vai brigar pelo segundo lugar. Isso não é uma crítica, não. Isso é uma crítica aos outros clubes, não ao Flamengo. O Flamengo tem todo o mérito e acho incrível o trabalho feito por lá. Eu espero de verdade que o resto do futebol brasileiro se organize para competir com o Flamengo, porque primeiro o campeonato vai ficar melhor, segundo, vão ter atrativos muito mais interessantes, e segundo e terceiro, porque teremos clubes fortes e sempre dando alegrias aos seus torcedores, aumentando a média de público, enfim, está tudo uma coisa ligada na outra. Acho que é um ponto que os dirigentes têm que ficar bem atentos. Qual time brasileiro hoje estaria à altura de enfrentar o Flamengo? Assim? Você fala, pô, esse time aqui dá jogo legal, né? Você fala elenco por elenco? É bem difícil. Tá bom. Esse time aqui daria para enfrentar o Flamengo? O Flamengo base, vamos dizer, hoje, né, de Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, que está chegando agora, mas poderia ser o Gustavo Henrique também. Minha preferência seria o Gustavo Henrique. E Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Né? A base do ano passado, com entrando no zagueiro. Na zaga, né? E só. Você colocou Arão no meio? Coloquei. Você acha que esse time aqui que eu vou passar agora poderia enfrentar esse Flamengo? Digo. César, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Tuller e René, Thiago Maia, Diego, Vitinho, Pedro Rocha, Michael e Pedro. Eu acho que daria jogo. É claro que é um time inferior.
Se a gente pegar peça por peça, o goleiro é inferior, o lateral direito e o lateral esquerdo são inferiores, pelo menos um dos zagueiros é inferior. Agora, do meio pra frente é um time incrível, assim. Repete do Thiago Maia pra frente. É Thiago Maia, Diego, Vitinho, Pedro Rocha, Michael e Pedro. Sabe, do meio pra frente, sabe qual é o único jogador não seria titular no meu time? Pera aí, deixa eu ver aqui. O Diego. Não, só o Vitinho. O único que não seria titular no meu time seria o Vitinho, porque a concorrência lá é boa. Gente, esse é o time B do É o time Flamengo, B do é o Flamengo, time reserva do Flamengo. Nós estamos falando do time reserva do Flamengo. Acho que só a zaga ali mesmo, né? A zaga no sistema defensivo em função dos laterais. O Mateuzinho é o garoto da base, evidentemente. O César também é formado na base, mas já tem experiência do time titular, assim como o Tuller. O que eu acho interessante é que, assim, mesmo com todas essas contratações, porque os jogadores todos contratados, o Flamengo ainda consegue ter 3 jogadores da base ali. Sim. No elenco, né? No elenco. No time principal não tem. No time principal não tem. O que é curioso é pensar, por exemplo, o Palmeiras, quando foi campeão brasileiro pela última vez com o Felipão, dividiu o elenco, né? Libertadores joga um elenco, brasileiro joga outro elenco e o Dudu jogava em todos. Não dá pra comparar o elenco do Palmeiras na época com esse elenco do Flamengo. O nível é muito mais alto. O Flamengo tá comprando, acabou de comprar o Pedro, que é um jogador que se mostrou de um nível muito bom, que era desejado pela Europa, não deu certo, volta e tem tudo para dar muito certo aqui. O Flamengo gastou rios de dinheiro para contratar o Michael, que é a revelação do futebol brasileiro de 2019. O nível é muito alto mesmo. O Flamengo, é sempre muito difícil falar isso, mas o Flamengo, em tese, só perde os campeonatos em 2020, especialmente os campeonatos nacionais, os campeonatos disputados no Brasil, só perde para si mesmo, porque eu não consigo imaginar ninguém batendo de frente com o Flamengo desse jeito, com o Jorge Jesus, e levando em consideração que esteja tudo bem ali, que os jogadores continuem comprando a ideia, que o Jesus continue em um bom momento, que a fase dos atletas continue sendo muito boa. Porque é óbvio que tudo pode mudar. Pode ser que amanhã o Gabigol brigue com o Bruno Henrique e que o Gerson passe a errar todos os passes, sei lá, enfim. Essas coisas que acontecem no futebol. Agora, a tendência é que não aconteça e que o Flamengo nade de braçada esse ano. Olha só, o Antônio Nilo, Bruno Henrique bota o Neymar no bolso. Josmar Silva, R$1,8 pau por mês o Gabigol. Olha, o salário dele já era mais de 1 milhão, certo? Thiago Dantas, poucos fazem um jornalismo esportivo tão sério quanto vocês fazem. Que isso, rapaz? Opiniões consistentes e notícias reais. Valorizar quem merece é o nosso dever. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Deixa eu ver aqui, cadê? Nossa, tá grande, hein? Mas eu vou ler, tá elogiando, vou ler um pouco. E acredito que nesse propósito, em breve, o Terceiro Tempo ao vivo será o maior programa esportivo virtual do Brasil, quiçá da América Latina. Eu sempre compro tudo o que acredito, por isso, sempre que posso, faço questão de compartilhar a live e marcar meus amigos para fazer o mesmo. Seria de grande valia que todos que são admiradores do programa fizessem o mesmo. Grande abraço para o Milton Neves, maravilha saber que já está recuperado. O Milton está se recuperando mesmo de cirurgia, não sei se ele está na escala hoje lá da Rádio Bandeirantes, mas ele, graças a Deus, está tudo bem com o Milton. Arrancou lá umas pedrinhas do rim, uma herniazinha que está incomodando, mas está tudo bem com o Milton, viu? Josmar Silva, bem lembrado, amigo, Somário fez carreira na Europa, PSV, Barcelona, Valência. E o Thiagão diz assim, o time reserva do Flamengo, posição por posição, é melhor que o do caríssimo Palmeiras e esfola o meu timão. Não sei como se sairão no coletivo, já que isso é futebol, mas posição por posição, o time reserva do Flamengo é 70% melhor que quase todos os times do Brasil. Que tristeza ter de dizer isso. Brincadeiras à parte, essa é a beleza do futebol, que vença sempre o melhor ou mais sortudo. Diz aqui o Thiagão. Falando em vencer, hoje tem rodada do Campeonato Paulista, abertura da terceira rodada, com jogo às 4h30 da tarde. Lá no Brunão, lá no Bruno José Daniel. Santo André, Água Santa, o Ramalhão 100%. Vamos, Ramalhão! 100% hoje pegando o Água Santa, um clássico regional ali contra o Netuno, né, equipe de Diadema. O Água Santa, por sua vez, vem de 2 derrotas, né, não venceu ainda na competição. Água Santa que... Olha, curiosidade, eu não vou ficar esticando aqui falar de Santo André e Água Santa, com todo respeito ao meu Ramalhão, mas a base do Água Santa é o time do Santo André, que foi campeão da Série A2 no ano passado. Inclusive com o treinador, o Fernando Marchiori,
E com alguns jogadores, o goleiro Tomazella, o lateral Jonatas, outros jogadores, Maiquinho, outros jogadores aí que compõem o elenco. Só que o elenco do Santo André, e aí é o que eu acho que está... Tem o Dinei também, lembra que ele é atacante do Palmeiras. Isso, está lá no Água Santa também. O Marcos Assunção é o dirigente. Tudo isso é muito bonito, muito legal, só que eu acho que, na minha modesta concepção, o erro foi assim, o elenco do Santo André foi campeão da Série A2. Não dava para esperar que o elenco da Série A2 fizesse algo brilhante na Série A1, pelo menos na minha concepção. Sim. Né? O Santo André teve que se remontar, né? Porque no meio do ano, depois da disputa da Série A1, que o Água Santa ficou em terceiro lugar e só entrou na A2, né, melhor dizendo, e só entrou na Série A1 por causa da junção lá do Bragantino com o Red Bull, aí o RB Brasil teve que cair para A2, porque você não pode ter dois times do mesmo patrão, né? E aí ficaria RB Bragantino e RB Brasil, os dois não poderiam jogar na Série A1. O RB Brasil teve que descer para A2 e subiu o terceiro colocado, que foi justamente o Água Santa. Então acho que errou nessa base aí, de acreditar que um time que foi campeão da A2 pudesse brilhar da mesma forma na Série A1. Série A1 é outro tipo de competição. Então Santo André e Água Santa, falei demais mesmo, né? Jogam às 4h30 da tarde no Brunão. Às 7h15 tem Ituano e Botafogo, duas equipes que ainda não venceram na competição, tal qual o Água Santa perderam seus 2 jogos, o Botafogo perdeu para o Corinthians e para a Ponte Preta, e o Ituano perdeu para o Palmeiras e para o Oeste. Olha, curiosamente, duas equipes que se enfrentam no mesmo horário, às 7h15 da noite. O Palmeiras com modificações, Lucas. Não terá o Felipe Melo na zaga, vai dar lugar para o Luan. Não terá no meio campo o Gabriel Menino, que vai dar lugar para o Zé Rafael. Não terá o Dudu, entra o Gustavo Scarpa. E não terá o Luiz Adriano, entra o William Bigodon. O Luxemburgo explicou aí as alterações, o motivo das alterações. Tem um vídeo até publicado pela TV Palmeiras que ele diz o seguinte: olha, eu disse para vocês que nós iríamos estender a nossa pré-temporada pelo início do Campeonato Paulista, porque a gente não tinha o tempo assim certinho, né? Digamos assim, 30 dias para trabalhar e fazer a pré-temporada como deveria ser feita. Então, ele justificou a saída de Felipe Melo, Dudu e Luiz Adriano por motivos distintos, para que eles pudessem dar sequência aos trabalhos de pré-temporada. Questões físicas específicas, o Dudu porque ele entende que vai ter uma sequência de jogos mais pesada na frente e ele quer o Dudu 100% nesses jogos, nesta sequência, que é a sequência de Libertadores e fase decisiva do Campeonato Paulista. O Luiz Adriano porque vem de lesões recentes e aí a preocupação deles é a seguinte: olha, se ele tiver uma pequena lesão muscular nesse momento, início de temporada, ele vai precisar no mínimo de mais um mês e meio de recuperação. Então a gente faz o trabalho já de prevenção, segurando o jogador. E o Felipe Melo, porque sentiu alguma coisinha lá no jogo contra o São Paulo, vão preservar o jogador. No caso do Zé Rafael com o Gabriel Menino, aí já é uma questão mais de observação. Ele diz: olha, eu quero ver o Zé Rafael 90 minutos cumprindo essa nova função que a gente está adaptando ele, está colocando ele para jogar, que é segundo homem de meio campo, né? Ele tem feito isso bem quando tem entrado nos jogos, ele falou, e hoje eu quero observar ele num jogo inteiro ou desde o começo da partida, para ver como é que ele se sai também. E o Gabriel Menino é jovem, está entrando agora no time, já conquistou o seu espaço, faz parte daquele grupo lá de 14, 15, 16 jogadores que ele disse que vai usar com mais frequência, né? O que você achou dessas mudanças e o que isso pode significar? Estou falando mais para mudar cobra hoje. Eu concordo com o Luxemburgo no quesito de estender a pré-temporada e poupar alguns jogadores quando for necessário, até porque boa parte desses citados são jogadores já na casa dos 30, né? E o Felipe Melo, por exemplo, por que expor tanto o Felipe Melo sem uma pré-temporada tão digna, né? De mais extensa, enfim. Você vai girando o elenco aos poucos, vai testando algumas situações e vai descansando os jogadores conforme for preciso, vai aperfeiçoando parte física, vai aperfeiçoando parte tática. Me chama a atenção o Luxemburgo tentar adaptar o Zé Rafael para essa função, porque eu gosto do Zé Rafael porque eu tenho a sensação, quando olho para ele, que ele é um jogador que atua do meio para frente em todas as posições que você colocar.
Se você colocar ele para jogar quase como um falso 9, ele vai se virar. Não sei se vai ser o melhor dele, mas ele vai se virar. Vai jogar de segundo atacante? Ele vai se virar. Vai jogar de segundo homem de meio campo? Ele vai se virar. Vai jogar como meio que na armação? Ele vai se virar. Então ele pode ser uma peça bem importante para o Palmeiras nesse ano pela versatilidade e por dar algo diferente nesse meio campo, nessa saída de bola, na armação do time, jogando ali como um segundo volante, segundo homem de meio campo. Então pode ser um teste bem interessante para o Palmeiras. E acho que o Luxemburgo acerta em testar nesse momento, começo de Paulista, jogando em casa contra o Oeste, um time vindo de uma vitória e um empate. O momento de testar é esse, você começa a avaliar um pouquinho mais algumas peças, começa a testar situações diferentes, como é o caso dessa do Zé Rafael, dá rodagem para o jogador também, que pode ser bem importante ao longo da temporada, e vai achando alternativas, variação de jogo para a sua equipe, algo que lá na frente pode fazer total diferença. Olha, o Thiago Dantas diz assim, ó, o Bigode ontem se colocou à disposição de jogar como centroavante e disse que entende que se sente à vontade na posição. É bom ouvir que o jogador de hoje já começa a enxergar, que dependerá da versatilidade da qual vocês comentavam ontem no caso do Ralf. Se o profissional não se atualiza e aprimora o nível técnico, fica mesmo para trás. E o William parece ter percebido isso. O mesmo se aplica aí ao Zé Rafael. 9h30 da noite, lá na Fonte Luminosa tem Ferroviária e São Paulo. Ferroviária também, mais um time que ainda não venceu na competição. Tem um empate e uma derrota. E lembrando sempre, tem um técnico que assumiu há 5 dias do início do campeonato, né? Isso também tem que ser levado em consideração. E o São Paulo que busca a sua segunda vitória. O São Paulo... Sem o Elinho, que é o substituto do Antony, porque tem uma lesão no tornozelo. Exatamente, o São Paulo não tem o Elinho. Pode ser que o Fernando Diniz dê mais uma oportunidade para o Alexandre Pato. É uma das possibilidades. O Pato disputa a posição ali com o Everton e com o Lisieiro, caso o Diniz resolva mudar um pouco o estilo de jogo. Aí o Lisieiro entra para reforçar um pouco o meio campo. Eu acho que ele vai acabar dando uma oportunidade para o Pato. E acho que deveria, porque, como eu disse sobre o Palmeiras, o momento de testar é agora. Testa e dá oportunidade para o cara e vamos ver. De repente o Pato começa a jogar bem. Eu acho um ponto importante. O São Paulo tem que aprender a se virar sem algumas peças. Então, por exemplo, o Elinho cumpre a função do Antony. Assim, é aquele jogador que bate bem de fora da área, etc., tem muita velocidade, jogador bem agudo. Você não tem um nem outro, você tem que achar uma alternativa. Se você colocar o Everton, você tem um jogador da mesma característica, ou próximo dessa característica. Se você colocar o Pato, você muda um pouquinho o jeito de jogar. Acho isso importante para esse momento da temporada. Testar, buscar alternativas, buscar variação. Então eu começaria com o Pato, sim. São Paulo já ficou em Araraquara, né? Jogou com o Palmeiras no Clássico lá e nem voltou para São Paulo. Acho que só voltou o Elinho justamente por conta da lesão. E diante de uma Ferroviária que ainda não conseguiu vencer, e que está nesse contexto que o Frank citou, um treinador que acabou de chegar, são 5 dias, e é muito pouco, a tendência é uma vitória do São Paulo, e acho que é uma boa oportunidade para essa situação de testar e de buscar algumas variações. Bom, muito bem. Aí teremos os jogos da quinta-feira também, com o Corinthians e com o Santos em ação. O Timão vai até Campinas visitar a Ponte Preta, jogo das 9h30 da noite da quinta-feira, torcida única, né, por conta da determinação do Ministério Público aqui em São Paulo, a partir de 2018, desde 2018, essa norma se aplica também aos jogos em Campinas. E Santos pega a Internacional de Limeira, reencontro do Elano com o Peixe, também um grande atrativo para esta quinta-feira no Campeonato Paulista. A gente vai acompanhar também os jogos da Libertadores e dos outros campeonatos regionais. Na Libertadores, uma partida importante hoje, Guarani do Paraguai e San José de Oruro, jogo às 9h15 da noite lá em Assunção, no Paraguai. E quando eu digo que é importante, porque daqui sai o adversário do Corinthians na próxima fase da competição. O Corinthians está aguardando. O Guarani do Paraguai já venceu a primeira lá em Oruro por 1-0, deve ser o adversário do Timão na fase preliminar. O Timão já joga na semana que vem, e aí jogaria a primeira lá em Assunção e a segunda aqui na Arena Corinthians. Certo? Certíssimo. O que mais tem hoje? Tem Copa do Nordeste, CRB e Santa, tem jogos por outros estaduais também pelo Brasil afora, no Carioca. Fla-Flu, né? Tem Fla-Flu às 8h30 da noite, o Fla-Flu, o Flamengo ainda sem o time principal, né? Começa a partir da semana que vem, segundo o Jorge Jesus, né, com o time principal, a partir do jogo, acho que da próxima segunda-feira. Tem Campeonato Gaúcho também,
Em ação, o Internacional contra o São Luís, da cidade de Ijuí, fica distante, 400 quilômetros lá de Porto Alegre. Tem o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro jogou ontem, venceu o Vila Nova com um gol contra. Mas hoje tem o América contra o Tupinambás, o jogo será lá em Juiz de Fora, aquela equipe que tomou 5 do Atlético Mineiro. Tem a Caldense jogando contra o RT, em Patos de Minas. Uberlândia e Patrocinense. Patrocinense, para quem não sabe, é o time do Milton Neves, porque o Milton adora patrocínio. E o Coimbra pega a equipe do Atlético Mineiro. E o treinador do Coimbra é o Diogo Giacomini, né, que era o ex-técnico da base do próprio Atlético Mineiro. Então tem confrontos interessantes aí também nos outros estaduais. A gente fala sobre tudo isso na live desta quinta-feira. Esperamos você, tá bom? Desculpa se eu falei demais hoje, pessoal. Valeu, Lucas. Valeu, Frank. Um abraço. Desculpa aí a matraca, hein? Tchau, pessoal. Tchau. Até. E viva o baixinho! Viva o Kennedy! Aê! Tchau!